Boa tarde a todos. É com grande prazer que iniciamos mais um programa Vitrine Social e Saúde. E com a graça de Deus que começamos esse programa, eu, Dr. Elias Gonçalves Souza e a doutora Ina. Hoje, antes de irmos ao nosso convidado, antes de irmos à nossa reflexão, nós precisamos falar de um assunto muito sério. A mídia tem achacoalhado os dentistas, a mídia tem nos judiado e nós somos profissionais de saúde. Nós estamos, não na linha de frente no hospital, mas nos nossos consultórios, nós somos pessoas que têm 100% de risco e isso é comprovado cientificamente por estudos. Porque nós trabalhamos direto dentro da boca dos pacientes e isso tem causado comentários por algumas pessoas que não são da área de saúde, que não têm conhecimento e têm nos julgado por querer ser vacinado. Vai nós, dentistas, deixarmos de atender os pacientes que têm dor de dente, infecção, abscesso. Isso são tudo urgências, emergências, coisas que não podem esperar e coisas que muitas vezes podem colocar o paciente em risco de vida. O paciente pode morrer por causa da infecção. E nós estamos sendo duramente criticados e não tem nos colocados na linha de vacinação. Nós não temos sido colocados como prioridade. Nós não merecíamos ser tratados assim em lugar nenhum do país. Porque os dentistas da rede privada têm os mesmos direitos da rede pública e nós somos linha de frente. Imagine se você tiver com dor e o seu dentista falar, não vou te atender porque eu tenho risco de pegar Covid ou porque existe restrição. Fica aqui a minha colocação, fica aqui o meu agradecimento pela paciência de vocês, um desabafo. Nós temos o apoio da Rádio Gospel e nós temos apoio também da direção da rádio, na pessoa do pastor Heloísio. Tá? Obrigado, gente. Pessoal, eu gostaria também de manifestar e convocar vocês, né, o pessoal daqui de Uberaba, os dentistas, né? Eles estão querendo fazer uma manifestação pacífica amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Pra gente poder desabafar, porque eu acho que todo profissional da área da saúde merece respeito. Todo profissional, seja ele desde lá ser pedreiro, a ser médico, cirurgião, dentista, fisioterapeuta. Todos nós estamos correndo vários riscos, mas nós, cirurgiões, dentistas, não temos como, de forma alguma, atender um paciente de boca fechada. Ou de máscara. Ou de máscara. Porque como que esse paciente vai relatar para nós o que está acontecendo com ele e como que nós vamos ver? Todos vocês aqui, seja criança, adolescente, adulto, idoso, já passou por um cirurgião dentista. Quanto à dor que a pessoa passa, não existe quem tire essa dor, não existe um remédio que tire essa dor de dente a não ser um cirurgião dentista. Você pode tomar todos os remédios, mas se não houver uma intervenção ali, não consegue tirar a dor. Nós, no nosso consultório, nós temos um consultório particular e ele muitas vezes falam, né? E entre outros jornalistas também estão falando, que é uma classe elitizada que não querem atender no SUS, ora bolas. Vocês acham que o SUS conseguiriam dar serviço para toda essa classe odontológica? Claro que não. Então, nós que trabalhamos em consultório particular, a gente não trabalha no SUS, não é por opção, não. Porque não tem vaga para todos. Entendeu? Então, aí nós vamos para o consultório particular. Vocês acham que todos os psicólogos também não trabalhariam no SUS? Se o SUS fosse uma grande empresa, tamanha, que empregasse todo brasileiro de qualquer área, nós estaríamos lá trabalhando sim, e continuaríamos tendo um consultório particular, assim como todos os outros que trabalham lá fazem, né? Então, a gente pede o apoio da população para que vocês entendam o nosso lado,
Porque se todos nós dentistas deixássemos de atender, com certeza a rede pública não conseguiria atender a toda a população, né? Então, nós somos de consultório particular, mas nós também estamos lá na lista de prioridade. Não estamos querendo furar a fila e simplesmente garantir a nossa saúde, porque essa semana até uma colega nossa já relatou, né? Que drenou um abscesso do paciente, depois ele ligou para ela e falou, olha, eu estou positivo para a Covid. Então, nós estamos expostos, assim, elas e outras, tá? No Brasil e no mundo. Então, nós estamos expostos, a partir do momento que a gente entra ali dentro do consultório, não só a Covid, mas a todo tipo de doença transmissível pela boca, né? Através dos aerosóis. Na verdade, nós estamos querendo o nosso lugar na fila, né? Porque nós não estamos sendo colocados na fila. Isso. Porque a fila tem dos idosos, né? Tá, aqui em Uberaba tá de 80 anos, já está abaixando isso, né? E a gente gostaria de entrar na fila também. Já vacinou os dentistas de 60, acima de 50, agora vão vacinar os de 49. A gente gostaria que a fila continuasse a caminhar, porque aqui parou. A gente não sabe o motivo. Aliás, o motivo nós até sabemos, né? O Brasil está passando uma vergonha mundial de não ter vacina, né? Foi feito isso tudo muito atrasado e realmente eu acho que as autoridades de saúde que estão, né, coordenando o nosso país não acreditavam que a gente fosse chegar a esse cume dessa pandemia. Acho que talvez não acreditavam que nós fôssemos precisar de vacina. E o Donaldo, gente, pessoal, muito obrigado, viu? E o Donaldo está aqui hoje como um psicólogo amigo nosso, também conhecido, Donaldo Herbert Barcelos, né? Ele é graduado em psicologia pelas Faculdades Integradas de Uberaba, Minas Gerais, graduado em licenciatura plena em biologia pela Universidade de Franca de São Paulo, graduado em pedagogia pelas Faculdades Integradas de Araxá, Minas Gerais. E hoje nós vamos abordar com ele o assunto sobre a insônia na adolescente. Talvez aí na sua casa você esteja vendo o seu filho, não seja seu filho, seu sobrinho, filho de um amigo, um vizinho, que talvez chegue essa reclamação para vocês. Todo mundo está passando por algum momento muito difícil. E, inclusive, né, a insônia chega a todos, né? Adultos, jovens, adolescentes e crianças. E eu vou fazer uma breve reflexão, depois eu permitir que o Donaldo se apresente a todos os nossos ouvintes. E Saúde, comunicando Dr. Elias Gonçalves e doutora Ina Márcia. Insônia na adolescentes. Ninguém gostaria de ver calar este sorriso frouxo e olhar brilhante e sonhador, daquele que tem vontade de ganhar o mundo. Trancafiando suas emoções que transbordam na transpiração das mãos. Saber que os planos estão sendo interrompidos e adiados. Tudo se reflete de forma cruel quando se deita ao travesseiro, sabendo que os espinhos dos pensamentos incontroláveis vêm como uma avalanche, arrastando tudo que se vê pela frente. Como superar as emoções e se recolocar nos trilhos da vida para se reequilibrar? Quero que você volte a dormir. Quero que você volte a sonhar. E acredite na mensagem de que tudo vai passar. Boa tarde, Donaldo. É um grande prazer ter você aqui com a gente. E para debater realmente esse tema que vem nos tirando o sono, né? Se apresente aí para o nosso público, para os nossos ouvintes. Boa tarde, doutora Ina Márcia. Boa tarde, doutor Elias.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, vendo, né, assistindo esse programa. E parabéns a todos que estão aqui fazendo isso, porque são pessoas que estão tentando achar caminhos, escutar o outro, que é uma tarefa muito bonita na vida, permitir-se refletir, falar sobre temas que nos incomodam, ter um acesso, né, à saúde de uma forma íntegra. E eu me solidarizo com todos vocês dentistas, né, porque esse momento é realmente assim, é uma agressão que foi feita. A gente também é profissional de saúde, tem sempre essa dificuldade que as pessoas nos veem, né, nos vejam como pessoas que têm um contato muito grande com seres humanos, e o risco é sempre grande, né? Mas você está à luta, parabéns pela luta, tá? Também parabéns pela reflexão, doutora Ina, porque é uma reflexão pertinente, né? Fala muito, toca muito fundo ao coração, tá? Eu trabalho muito tempo com escola, gente, trabalho em consultório particular, quer dizer, eu sou formado há 40 anos, né? Estou fazendo esse ano 40 anos de formado. E desde lá eu trabalho em educação. Eu trabalho em educação um pouco antes, eu tenho 43 anos de educação. E desde lá eu trabalho com adolescentes, com adultos, com jovens, com crianças, com todo tipo de pessoas. Eu trabalhei na educação. E é sempre um desafio para o adolescente, para o jovem, né? Nessa fase de crescimento tão difícil, ele se colocar, né, em frente à vida, com cabeça erguida, evitando essa pressão que a pandemia nos traz, que piora tudo, tá? Mas é um momento, assim, realmente de muita luta, né, de decisão. E o tema é um tema que você premiou muito bem, sabe? Vocês premiaram muito bem o tema, porque é um tema pertinente, né? Que quem convive com adolescente, como a gente convive, vocês têm filhos, né? E as pessoas que estão aqui nos ouvindo também têm pessoas que estão nessa, né, com adolescente, sabe? Então que é difícil. E o adolescente em si também é uma pessoa em transformação. E eu falo muito que a adolescência é uma psicopatologia normal. Não tem adolescente que não esteja sentindo adoecido pela diferença que existe entre o viver e o pensar, né? O que ele sente em relação ao seu corpo, à sua vida. São mudanças muito grandes, hormonais, que influenciam inclusive no sono. Tem coisas que estão ligadas também a essa perspectiva do adolescente, né? De tentar achar o seu caminho, a sua identidade. Que eu falo muito, para entrar na adolescência, você tem que matar uma criança, a mãe tem que matar a criança, e o pai, né? E o filho tem que matar os pais. O que é isso? Lógico que não manda matar ninguém, né, gente? Tem uma colocação apenas simbólica, que a gente tem que saber lidar com o adolescente. Isso é um novo momento da vida dos pais. E a adolescência sempre tem que ser, olhar do lado íntegro dele, né? Sabendo que tem toda uma gama de situações que ele está vivendo, que são muito intensas. Nós adultos passamos por isso, muitos de nós esquecemos da adolescência, que vivíamos sofrimentos tão grandes, né? No meu tempo falava fossa, né? Que é uma depressão normal de quem estava em depressão, sempre triste. E a adolescência, então, é um momento de grande mudança, de muita alteração. E não tem como não se sair ileso dessa mudança, dessa alteração. Então, vem um dos problemas que tem na adolescência, é esse, né? Mas tem vários outros que vão aparecendo aqui na conversa nossa, vamos falar um pouquinho, tá, sobre isso. Bom, é um tema realmente que a gente precisa entender, né? Quem tem adolescente em casa entende essas transformações, vê que o adolescente tem dificuldade de encarar as transformações, e a gente também tem dificuldade de encarar o adolescente e de entendê-lo. Igual o senhor falou, a gente esquece que a gente já passou por isso, embora em momento diferente, histórico, nós também passamos por isso, né? Agora, eu queria perguntar para o senhor, quais são os motivos que podem levar um adolescente a ter insônia? Tranquilo, tem vários fatores que vão causar isso, né? Nós temos uma insônia na infância que é ligada à resistência de dormir, não querer dormir, a retardar o sono. Já na adolescência, não. Está ligado muito mais, né? A higiene do sono, tá? Atrás da fase de dormir, a ansiedade, doenças neuropsicológicas, tá? Uso de drogas, isso é pesado, uso de drogas, psicoativas, lícitas ou não lícitas, tá? Problemas mentais, como esquizofrenia, né? Outros distúrbios neuropsicológicos também, que são o autismo, tá? TDAH, são pessoas que têm uma dificuldade, assim, de manter o sono, que é excesso de adrenalina.
Eu vou te falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem uma pincelada, se vocês me deixarem, né, poder Sim. falar, tá? Uma estatística cruel, a gente sabe que hoje dos adolescentes, 54% das adolescentes, das meninas, são propensas à insônia. E 57% dos meninos são propensos à insônia. É muito alto esse ritmo. Então tá aí a importância desse tema, tá? É muito alto. O que eu chamo de higiene do sono? Higiene do sono é você preparar o ambiente para você dormir. Primeiro horário. Ah, mas qual é o melhor horário para dormir? É difícil. Um adolescente precisa de no mínimo 8 horas por sono por dia e até 11. São as fases ideais que a gente considera ideal, né? Mas o sono também tem um horário dele. Tem um momento de dormir, o quarto tem que estar tranquilo, sem som. A gente tem um grande defeito do mundo moderno, que é colocar aparelhos eletrônicos no quarto do menino, televisão, computadores. Isso tira o foco do sono. O sono você tem que acalmar. O sono, no momento, você tem que liberar adrenalina e voltar a produzir serotonina. Você ter uma paz, você entrar no sono REM. E isso tem horário. Então, por exemplo, na adolescência, tem também necessidade do hormônio do crescimento. Ele atua somente de 10 da noite até 1 hora da manhã. Então, o adolescente deita 1 hora, 2 horas, 3 horas, está perdendo isso. O que esse hormônio faz? Ele dá tranquilidade, crescimento emocional, segurança emocional, dá crescimento intelectual, dá uma segurança ao adolescente. É preciso dormir na hora certa. E nós temos esse problema da internet, das coisas, que estão tirando o adolescente do seu foco, né, de dormir. Ele retarda o sono. Então, a higiene do sono deveria ser, no máximo, gente, uma sugestão para vocês, negociar com seus filhos adolescentes. Mas o ideal, no máximo, 11 horas na cama. No máximo. Ah, é difícil, quero conversar com os amigos, vou explicar, tem uma doença ligada a isso. Vamos falar daqui a pouquinho para vocês, né? Então, é preciso que ele fique, nesse momento, ligado ao sono. Voltar, parar. Mesmo que ele não consiga dormir, né? Ele deita, calma, porque o sono tem fases. Né? Então, o sono é assim, eu vou dormir, se eu ficar deitado, eu dormir, eu tenho que dormir, não vai dormir, vai criar adrenalina, vai ficar mais ansioso, você vai demorar a dormir mais. Então, o que você pode fazer para dormir bem nessa hora com o adolescente? Põe uma musiquinha bem, sem letra, musiquinha baixa, tranquila. Não sei se são gospel, né? Uma música gospel, né? Que faz bem ao coração. Então, usa uma música que você possa dormir ouvindo aquela música baixinha, sem nada ligado. Tem que desligar tudo. Ah, eu prefiro dormir com televisão ligado. Nosso cérebro, a pineal, só acalma, produz melatonina com tudo desligado. Quando você não desligar todos os sons, todas as luzes, a pineal não produz melatonina. Então é natural do nosso corpo. Então é preciso produzir para você acalmar e deixar no sono. E a outra que eu falei para vocês, né, do atraso do sono, atraso de fase, é porque assim, eu falei, essa fase que eu estou falando, tem uma fase X, 11 horas tem uma onda, meia-noite outra. Não é assim estanque, não. Cada um tem o seu limite, o seu ritmo. Então isso vai alterando. E isso altera o ritmo circadiano do menino, né, porque está cheio de hormônio, mudança no corpo. Então, quando eu crio um hábito de dormir sempre, desde cedo, e que não para, nem a adolescência, nem a vida adulta, cria uma sequência que ele pode, né, desenvolver, tá? Outros fatores são a ansiedade, a depressão, que são fatores que influenciam muito, né? A ansiedade, então, nossa, quem conhece, tem ansiedade grave, sabe o que eu estou falando. Não consegue dormir. Quem tem, por exemplo, pernas inquietas, aquela síndrome das pernas inquietas, batendo, a corda batendo, né? E outros fatores assim ligados à ansiedade, né? Pânicos, etc., que podem gerar na pessoa, né, toques, incomodam dormir, a ordem de dormir. Depressão, adolescência, que é cheio de... O adolescente é deprimido por natureza. Não é depressão, doença, não é uma síndrome, mas é um estado depressivo. Ele vive sempre em crítica a si mesmo, ao seu corpo, à sua vida, critica a sociedade, critica as pessoas que estão ao seu redor. É um crítico por natureza, né? E ele vai se refugiar da crise, da crítica, com os amigos, com a rede social, né? Com estar ligado ao mundo através disso, tá? Outra coisa que eu acho que é fundamental chama falta de limites. Quem impõe limite na sua casa são os pais. É difícil, mas adolescente tem que negociar, não é só impor. Criança tem que poder de criança a imposição dos limites para que ela possa, né, criar um ritmo e aquele ritmo continuar na vida da adolescência. Hoje o menino dorme o que quiser. Tem criança pequena que eu atendo, dorme 1 da manhã, 2 da manhã. Não pode. A criança tem que dormir 13 horas por noite, uma criança. Certo? Dormir muito e não dorme, estão dormindo pouco. Está gerando
um ritmo de pessoas meio zumbis, sabe? Que estão de dia ficam dormindo E à e noite de noite acordado. acordados, né? Despertando aqui lá, tá? E vamos falar um pouquinho dos jogos, né? E uso de Sim. drogas também. Ah, mano, que droga? Pode ser cigarro, pode ser bebida. Estão bebendo muito, adolescentes bebem muito hoje. Não estão, assim, livres disso, né? Se escondem, bebem. Vamos falar um pouquinho dos jogos também, né? São Isso. coisas que influenciam. Com o advento, Donaldo, da pandemia e o aumento da exposição na tecnologia, como nós estávamos falando, tanto para estudo, e eles hoje estão tendo a tecnologia como única forma de lazer, né? Você acha que esse é um dos fatores que poderá agravar a saúde mental dos adolescentes? Já está agravando, né? A pandemia, não é só a pandemia que fez isso, não. Já é um hábito do adolescente, Só né? que Jogar piorou, muito. né, Donaldo? Piorou, porque não tem Antes tinha o discussão. espaço da escola, né? O nosso mundo é muito individualizado hoje. Nós estamos vendo cada um na sua casa, né? E a interação até afetivo sexual está sendo online. Muitos não têm contato hoje em dia para isso. Queremos sair, não podemos. Então, cria-se grupos para defender do isolamento, da depressão, da solidão. Então, procuro grupos na rede para que eu possa me sentir igual. Sim. Não serve, nessa hora não serve pai, porque você tem seu pai, sua mãe, os irmãos. Não serve. O que faz adolescente se sentir pertencente é um grupo. Né? E se esse grupo tem hábitos errados, vão ter hábitos errados também. E também, eu falei, o uso de drogas. Tem uma doença que a internet criou, que chama FOMO, F-O-M-O. Tá? Na sigla em inglês está assim, ó, Fear of Missing Out. Quer dizer o quê? Medo de estar perdendo algo. Então eu tenho que conferir o dia inteiro no teu celular, quem está falando de mim, os amigos. Eu tenho que estar conectado. É uma doença, uma síndrome hoje séria de ansiedade. Certo. É tratada hoje pela OMS, sabe? Como um problema de saúde mental. O adolescente passa a ficar muito tempo, às vezes, para a noite jogando. Aí de dia vai acontecer o quê? Não vai ficar com sono, não vai estudar direito, não vai gerar um piano contra os problemas que vão gerando nessa ordem, que vão atrapalhar a vida dele em geral, psicossocial, afetivo, sexual, da educação, né? De alguns do trabalhar, não conseguem. Conflitos, né? São vícios interessantes. É muito séria essa fome, tá? A fome é uma doença hoje que poucos conhecem, mas já estão sendo tratados como caso de saúde mental mesmo, sabe? Tem que ter esse olhar. Adulto também faz muito isso. Tem adulto que fracassa no trabalho e começa a ver a rede social. A gente passa a dar importância demais, como se você estivesse preocupado com o outro, a avaliação que o outro faz de você. Então, para mim, essa é uma grande. Essa é uma da internet, o uso de rede social. Certo. E os jogos que viciam, criam compulsão. O adolescente engorda, começa a perder o foco, começa a perder a vontade de estudar, de desenvolver rede social, e vai se isolando mais na família. E vira um ET, fica no quarto trancado, todo mundo aceita isso como normal, não deixa de ter vida social. Porque na família, o que eu falo de limite? Mesmo que tenha vida social sozinho, mas tem que almoçar com o pai e com a mãe, tem que estar juntos, momentos juntos. Família é isso. Tem que ter convivência. Eles não estão almoçando, não ficam juntos mais. A mãe que chega ao ponto de levar comida no quarto para o menino. Isso é um absurdo, né? Para poder manter, estar reforçando o vício O mau hábito, e o mau né? hábito desse menino, né? Então é um grande perigo. É muito esclarecedor isso tudo que você está falando para nós, Donaldo, porque todos nós que temos jovens e adolescentes, a gente passa por todas essas fases que você está falando. Eu, por exemplo, desconhecia essa doença que você falou, FOMO, né? Mas a gente tem que ficar muito ligado e te agradecer por estar aqui dando esse esclarecimento para nós. E também tem o adolescente, ele precisa se sentir socializado. Ele está transferindo isso para a internet, é uma socialização irreal, né? Ele tem amigos que não são amigos, eles não convivem com outras pessoas e isso vai gerar prejuízos futuros, né? Então precisamos entender isso. Donaldo, é possível uma pessoa que passe pelo bullying na adolescência desenvolver insônia? Muito. O que é o bullying, né? O bullying é o valentão, quer dizer, que é a pessoa que faz o outro sofrer, ele se acha melhor. Ou sofreu também. Muitos fazem bullying já sofreram bullying, como se estivesse descontando aqui no outro. E o bullying se baseia num grupo social de pessoas que pensam a mesma coisa. Então escolhe alguém, quando eu escolho alguém para ser o coitadinho da turma, para mim poder fazer brincadeiras,
São pessoas mais quietinhas, introvertidas, pessoas tímidas, pessoas que têm alguma deficiência, pessoas que têm dificuldade social. Então, eles acham no direito de fazer com o outro a tortura para se sentir melhor. Tipo assim, eu sou melhor que você não presta. Faz o outro de bode expiatório das situações dele. Que quem faz o bullying também é um doente, está doente. Sim. Né? Só que quem sofre Precisa o de bullying é ajuda, muito mais, né? Lógico, está sofrendo a pressão, é difícil, tem que chamar os pais, tem que conversar com esses pais dos dois lados, né? Quem sofre, quem faz. Orientar o adolescente, psicoeducar esses meninos sobre isso, que hoje você faz, amanhã pode ser você, né? E aí você pode mudar de grupo, de ser excluído. E o que provoca no menino? Uma baixa autoestima em primeiro lugar, muito grande, uma dor interna, passa a não gostar dele, passa a não gostar da vida, gera depressão. Tem garotos que pensam em se matar, tem garotos que pensam em fazer besteira, sabe? Se cortam, quando estão com muita raiva, não sabem de devolver a raiva, então devolve em si através de corte no corpo, machucar, mutilando, né? Se judiando, sabe, fazendo essas redes loucas aí de mutilação. Então o bullying é um veneno para a sociedade, é uma desumanidade que nós estamos perdendo com o ciclo da tecnologia, deixando de ser humanos. E não só nisso, né? Em todo lugar você vê agressões, propostas de violência, achando que aqui fosse normal. Né? E a gente não pode aceitar a violência como normal, nem em casa, nem fora, nem de um colega para o outro. A gente tem que ter os respeitos que são necessários. Isso é um crescimento, né, Donaldo? Sim, muito. Essa parte aí que você trabalha muito, a gente conhece esse seu trabalho dentro da escola, você vive essa questão do bullying, né? Sim. No dia a dia. E você trabalha isso muito bem com os alunos, essa conscientização do bullying, né? E a gente gostaria de saber assim, ó, como os pais, a seu ponto de vista, pode ajudar seus filhos nesse momento de transição tão difícil? Pois sabemos que esses jovens estão sofrendo com o medo da perda dos pais, que são o seu porto seguro. Além do bullying, às vezes a criança ainda está, né? Porque o pai sai para trabalhar, o pai e a mãe saem para trabalhar, eles saem aflitos e os filhos ficam aflitos também, né? E também filhos estão abandonados, hein? Infelizmente, porque as famílias não podem cuidar direito dos seus filhos. É rara a família que tem uma mãe cuidando dos filhos de alguém, ou que pode pagar uma terceira pessoa para cuidar, né? Muitas vezes os filhos que são adolescentes ficam sozinhos. E aqui deixa vontade. E deixa um vazio. Que ao mesmo tempo que eles querem independência, eles sentem falta do pai. Sentem falta da família. Só que eles não sabem reconhecer dentro deles isso. E a única forma de você fazer é dialogando. Acho que a família, o diálogo é a única forma que eu vejo na família de resolver essas situações. É expor que você não gosta, dizer para o seu filho: não estou feliz com a sua reação do sono, está fazendo falta para você. Vamos tentar mudar isso. Você precisa de ajuda? Se a família não der para negociar, não der, tem que procurar ajuda de profissionais, né? Tanto psiquiatra, neurologista ou psicólogo, tem que ter ajuda para resolver, para ajudar a família. Porque não pode ficar assim. Muitas vezes, quando procuram ajuda, já está em grau já avançado. Demora mais. Então, percebeu que está alterando demais o humor do menino. Mas eu percebo, alterou o humor. Então, criar ritmo para a criança, determinar horário para o menino ou do adolescente, um horário que possa, negociando com ele, dormir mais cedo, cada dia um pouquinho mais, vai diminuindo. Relacionar com o seu filho, não deixar seu filho trancado no quarto. Isso é um absurdo, família não pode viver assim. Né? Família é a base da sociedade. Então, eu sei que eles não gostam muito de viver com a gente, mas assim, um pouquinho. Cria jogos, cria forma de familiares, sabe? Coisas que possam ajudar. E principalmente ajudar seu filho a relaxar. Uma das formas boas que você consegue hoje melhorar o desequilíbrio do menino é a meditação, é o relaxamento. Então, se você ensinar práticas de meditação para a criança, de relaxamento, para o menino, adolescente, para a criança, vai ajudar muito nesse processo de adormecer com calma e de se sentir merecedor do sono. Deixar o sono vir. Eu falei a vocês, a adrenalina não deixa. O dia a dia, quando eu for fazer um joguinho de internet, paz bobinho, né? Free Fire, esses joguinhos que eles jogam aí. Você está jogando lá, cria emoção, cria tiro, brigas, né? Confusões. Isso gera adrenalina. E a adrenalina, a noradrenalina, só serve para luta e fuga. Para me enfrentar uma situação que estou vivendo, tá? Para lutar, fugir. Então, a adrenalina não supre a capacidade da gente. E o serotonina e a adrenalina são antagônicos. Uhum. Se tem um, não tem o outro. Então, se eu tenho adrenalina, eu não tenho serotonina. Então, eu tenho que acalmar meu corpo. E uma das formas disso é a respiração, que faz esse benefício. Acalmar minha mente,
para permitir que o sono venha. Aí permite que a pineal faça o seu trabalho, que é a melatonina, que é desligar o cérebro, você tentar dormir com calma. E mesmo você dormir com remédio, com qualquer coisa, se você não relaxar, você vai ter sonhos, vai ter pensamentos ruins à noite, vai acordar cansado, esgotado, sabe? É um negócio que tem que ser atento a isso. E vou ensinar para vocês relaxarem, respirarem, desculpe, né? Relaxamento já é um processo mais demorado. Mas uma coisa assim, uma dica simples para os pais trabalharem com seus filhos é a respiração abdominal. Estou mais afastado para mostrar minha barriga para vocês, tá? Barriga eu sei que está trincadinha, né? Mas vai lá. Afasta mais um pouquinho então, Donaldo. Mostra um pouquinho? Posso? Mais um pouquinho. Pode ser. Aí, Aí. Aí. Ó, pessoal, vou falar mais alto para vocês me escutarem, não sei se está chegando aí. Eu vou puxar pelo nariz, mas puxar a barriga, olha, não é aqui, ó. Essa é a respiração abdominal para relaxar. Relaxar. O que nós fazemos ansiosos é respiração peitoral, igual cachorrinho. Certo. Tá? E para fazer isso, eu tenho que encher a barriga, puxar o ar para dentro, ó. Presta atenção, ó. Perceberam a barriga crescendo? Sim. Eu seguro no 4 e solto pela boca 4. Ó, voltando a fazer, ó. Inspira pela barriga, puxa aqui, ó. Segura 4 e solta lentamente pela boca. Enquanto faz isso, pensa uma coisa boa para você inspirar e soltar uma coisa ruim. Olha. Isso é um treinamento legal de se fazer em termos mentais. Sabe, a respiração, quando eu faço abdominal, eu encho a barriga, eu aumento a minha capacidade respiratória em 8 vezes. Os pulmões, o diafragma levanta e o pulmão enche. Eu faço a overdose, que é hematose, né, para entrar nas células, entrar no alvéolo pulmonar e para o sangue. E toda célula do nosso corpo recebe sangue da oxigenação. Toda. Então, eu estou trocando a toxina, né, por um oxigênio limpo, gostoso. Fazer a respiração é a primeira coisa que eu ensino no consultório para todo mundo. Porque tem que respirar bem. Isso antes de comer, de dormir, de jogar. Se fizer uma respiração dessa antes de dormir, umas 4 vezes, bem feita, com foco no sono, vou até relaxar, não pensar em nada, né? Eu tenho que dormir, não é isso não. Tá? E outra forma é buscar meditação, né? Que também ajuda muito você a preparar o sono, todo mundo. E essa questão deles estarem sofrendo, né, com medo, porque eu te falo pela convivência, né? Eu tenho um pré-adolescente e tenho um adolescente. E eles muitas vezes não comentam com a gente que tem medo da morte chegar nos pais, mas comentam entre eles, porque um dia eu vi meu filho consolando uma colega dele, porque ela estava chorando, com medo dos pais estarem saindo de casa para trabalhar e medo de perder os pais. Vou explicar por quê. Medo é desejo. Mas o que é isso? Desejo de pai morrer? Não, não é isso. É que o adolescente tem raiva do pai e da mãe, de alguma forma, dos embates da vida, sabe? Quer que vocês não entendam isso com não tem nenhum psicopata familiar aí não. Estou explicando para vocês assim, uma coisa natural. Certo. Quando eu estou com raiva, a forma de eu ficar mais livre do outro é que ele suma. Então, na nossa, é um pensamento infantil de 5, 6 anos. Então, se meu pai sumir e morrer, eu fico livre dele. Entre aspas, seria isso. Certo. Mas ele ama os pais, precisa dos pais. Ele não pode dar o luxo disso. Então, ele tem conflito entre o processo de culpa pelo desejo errado. E é natural isso, tá, gente? Não se preocupar com o menino, não quer que eu morra, não vai que amar isso? O pai, né? Não vai amar, que é pelo contrário, né? É a relação do adolescente com os pais, amor e ódio, o tempo todo. E é normal, a gente também pensa, esse menino podia sumir da minha vida. Estou aguentando mais. Ninguém quer matar, sumir ninguém, né? É só um minutinho. É aquela raiva que vem, naquele momento eu quero livrar daquela situação de dor e procuro a coisa mais fácil aparentemente. Então o medo do pai morrer, medo de ficar livre assim, do pai morrer, é um problema que atende culpa. Certo. Com as fantasias inconscientes dele. E sem trabalhado, né? Você tem muita fantasia em relação a isso, você tem que procurar ajuda para se resolver com isso. E resolve fácil, é coisa simples. Tá? O adolescente foge dos pais até 18 anos, depois entra na faculdade, passa a aproximar dos pais de novo, dê o valor que eles têm. É um momento só da vida. É rapidinho, É rapidinho, né? demais. E a gente rápido. passou por isso, né? Como Passamos, você mesmo disse, né, Donaldo? Nós estamos aqui porque nós passamos pela adolescência. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Donaldo, essa falta da socialização nas escolas podem levar a vários prejuízos para os adolescentes. Quais são os maiores prejuízos
sociais acarretados a esses jovens e adolescentes? Problemas emocionais, sempre. Porque o jovem, como eu falei pra vocês, vive em grupo. Ele se vê no outro. Ele precisa do outro para se autoafirmar. Precisa ter grupo para se sentir pertencente a alguma coisa. Porque, eu falei, eles estão brigando com a família. Eu briguei com meu pai e com minha mãe internamente, que eu tenho que ser eu mesmo. Tá? Então tem que ser eu mesmo. Então meu pai e minha mãe são coroa, não serve para mais nada. Não sabem nada. É a hora que eles rompem. Não E é o sabe perigo dos dos meus ídolos sentimentos, errados, né? sabe? Dos ídolos errados, é o perigo das religiões erradas também que vem, política errada, que vai enchendo a cabeça do menino de coisa para ele lutar, para ter o mundo deles. Querem confrontar os pais, querem mexer, é uma busca de si mesmo, né? E como se fosse uma guerra com o mundo para me achar o meu caminho. Isso deixa ele tranquilo, né? O menino fica assim, inseguro com isso, mas é nessa conversa, nesse diálogo que eu falei a vocês, que ele vai se sentindo pertencente. Então ele precisa de diálogo com os pais e diálogo com os amigos. Infelizmente nós bloqueamos. Eu vou usar a rede social. Rede social é impessoal, né? Eu não vejo nenhum menino ligando para o outro assim ao vivo, conversando com o outro. Tem, sei que muitos fazem isso, mas é mais raro. Fala em grupo. Eles não gostam, né, Donaldo, hoje em dia, de falar no telefone. Não eles não falam no telefone, nem vídeo. É mensagem ou grupos, né? Jogos. Isso. Então a comunicação deles geralmente são os jogos, que são os jogos online. Então arrumam muito amigo de jogo que não é amigo, né? Gente que está igual a ele. E se refugiam. Isso gera o FOMO, gera um punhado de coisas que podem levar o adolescente a sofrimento. Muita ansiedade, porque ele está esperando sempre pior. Fica mais sozinho. E se afunda naquilo. Começa então a um processo de um ciclo vicioso de entrar em depressão, fugir pelo jogo, pela rede, entra mais em depressão, fica um ciclo vicioso negativo, em que ele vai se aprofundando na dor em vez de sair. O certo seria, né, de ter um convívio, vocês, uma família, como não tem jeito, os parentes mais próximos se reunirem, julgarem, conversarem, um momento da roda, um momento do teatro, um momento, sabe, contar história, sei lá, inventar alguma coisa que possa ser feito. Meu tempo é jogar ping-pong, jogar buraco com os amigos. Então tinha coisas que a gente fazia em grupo, assim, perto da família, que pode agora nesse momento, fazer para a gente tirar esse foco, conviver com o outro. E principalmente, gente, o adolescente precisa de abraço. Tá? O abraço é a coisa mais indicada para o mundo para dar equilíbrio a gente. Nós precisamos, por dia, de 12 abraços. Só que eles não querem dos pais, né? Mas só tem pai e mãe agora, tem que abraçar os pais mesmo, não tem jeito. Mesmo que o menino não goste, a mãe e o pai tem que abraçar esse menino, acalentar, sabe? E o abraço, aqui é uma dica para vocês, ela só deve durar, um abraço, 20 segundos no mínimo. Não é abraçar, bater com um amigo, batendo nas costas, não é isso. Um abraço tem que durar 20 segundos, para contar de 1 a 20. É o aconchego mesmo. É o aconchego. E para as mulheres, então, muito mais, que as mulheres liberam com um abraço a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quem tem filho aí, o menino precisa pouquinho, o homem precisa pouco. A mulher precisa de muito abraço. Se for menina, então, aí, né, para que eles possam abraçar irmãos, eu sei que eles não querem nada disso, mas é o que tem para hoje. Né? Um primo, sabe? A gente deixa de abraçar. E a gente está vivendo um mundo de encostar no outro de longe, né? É, só toquinho, né? Só toquinho, infelizmente, é o nosso mundo no momento agora, mas em família não precisa fazer isso. Então, às vezes, primos, reunir pessoas que possam estar perto, com essa convivência, sabe? Ter esse carinho, essa proximidade. Isso ajuda muito. Na minha infância e adolescência, eu lembro da gente ir para casa da minha avó na roça e ficar ali sentado conversando, contando história. E tinha brincadeiras que os meus tios faziam, embora sempre morei longe deles, mas tinha brincadeiras quando a gente chegava lá que fazia, que começava com a palavra e acrescentando palavras, até ficar uma frase imensa que se tornava numa história e a gente se perdia. E quem fosse perdendo ia saindo. E ali ficava horas em volta do fogão de lenha, em volta da mesa brincando. Isso era muito bom, são lembranças boas desse período. Verdade, é uma mudança muito grande, né? Porque a gente pode comparar, os tempos são diferentes, né? Mas a gente não tinha televisão muito boa, nem tinha nada, tinha que ir para a rua. A internet era a rua, né? Era. O shopping era a rua. A socialização era essa. Então, né? é outra forma de agir. Hoje não pode mais, né? Tem tempo de assalto, de problema, né? De vício. Atropelamento. Atropelamento, né? você não pode ir para a rua. Então, Na nossa época nós brincamos muito de queimada, né, Donaldo? é um novo mundo que está surgindo. A gente tem que até adaptar ele, eu não sei como vão chegar. Né? Muitos adolescentes até gostam de ficar sozinhos, se acham melhores sozinhos, com ele mesmo. Mas são aqueles que são mais introvertidos, são mais focados. Os sociais sofrem, que são extrovertidos sofrem muito com isso, mais do que os outros. Isso
mesmo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente no chat, tá? Lucirley, Edivaldo, Patrícia, Euripa, Sudário Batista, Edna, Marta, a Suzy, a Maria Elza, Sirlene Batista, o Caio Bonfim. O Caio Bonfim, ele é um ouvinte nosso assíduo aqui, ele é de Uberlândia, e eu estava só esperando ele, né? Tem acho que uns 2 programas que ele não aparece, eu estava esperando ele entrar, porque ele tem uma pergunta, ele fez uma pergunta há um tempo atrás, e nós não conseguimos responder no decorrer do programa, e ele veio com a pergunta novamente, né? Aí ele falou que foi interessante a sua dica de respiração, mas ele fica preocupado com essa questão de estar ingerindo na respiração tanto gás carbônico, né? Quando nós usamos máscaras. Mas, Caio, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O Donaldo estava ensinando essa respiração para nós, para a gente fazer em casa, lá na cama, sem máscara, né? Num momento de relaxamento. E essa sua questão, eu e o Dr. Elias, nós já havíamos discutido sobre ela. A questão da máscara não é uma coisa boa, né? Mas nós, dentistas, os profissionais da área da saúde, nós já estávamos acostumados a trabalhar com a máscara o tempo todo, né? Nos hospitais, às vezes, os enfermeiros não usavam, agora que estão usando, né? Constantemente, médico, a gente ia em consulta, médico não usava. Era mais os cirurgiões dentistas. Mas hoje, nós estamos num momento, Caio, de entender o que é melhor para nós. Estar com a máscara ou sem a máscara. Como é que chama aquela frase que a gente usa, Elias? É o mal menor, né? Se eu usar máscara, eu tô fazendo mal para minha saúde. Se eu não usar a máscara, eu vou fazer muito mais, porque eu posso adoecer e até morrer. Então a gente tem que avaliar o custo-benefício de cada situação, de cada experiência. É um outro risco, né? Adoecer os outros. Isso. Sim, sim. Então a gente tem que partir, Caio, daquela máxima, né? Deixa eu explicar para ele um pouquinho. Posso explicar para ele, Caio? E o Donaldo né? vai falar. Prazer ele estar com você aqui, obrigado por essa atenção. É o seguinte, Caio, a máscara permite a entrada de oxigênio. Quando eu estou puxando o ar, mesmo de máscara, eu estou puxando com a boca fechada. Então, só vem oxigênio. Quando eu solto, estou soltando gás carbônico, já saiu, já está eliminado. Mesmo que volte um pouquinho, quando eu fiz um vídeo, eu falei a vocês aqui, abre 8 vezes mais a capacidade abdominal de respirar. Então você tem uma capacidade muito maior de oxigênio, é uma overdose. E vai entrar oxigênio, que a máscara, ela passa gases. Se ela segurasse gases, ela estava intoxicada, né? Tava tudo morto, Não né? tem jeito, até tem que ter um certo filtro para passar. Então fique tranquilo, que mesmo com máscara, a respiração vai te ajudar. Faça a experiência para perceber que é bem melhor. E na máxima, Caio, custo-benefício. Quando nós temos uma gestante que ela está com uma infecção, gestante, o médico fala, não vai tomar antibiótico, não isso, não aquilo. Eu já tive gestante, eu dei amigdalite. Se eu não tomasse antibiótico, ia ser muito mais grave para mim quanto para o bebê. Então a gente faz o custo-benefício. Usa o medicamento, vai afetar alguma coisa, mas vai salvar a vida de 2 pessoas. Então vamos usar a máscara sem resistência. Eu acho que a gente tem que partir da máxima de não vamos ter resistência agora no momento, né? Todo mundo está querendo criar uma resistência de pensamento, uma resistência de sentimento, uma resistência de ação, de atitude. Vamos pensar no macro, no maior. E a gente começa do pequenininho. Essa limitação da máscara agora, no momento, é a nossa liberdade no futuro. Nós precisamos vencer essa etapa. Então, sejamos um pouco mais assim, eu poderia dizer assim, eu ia falar complacentes, mas não é bem isso que eu queria dizer, não. A gente fosse um pouquinho mais obediente, né? O vírus está aí, ele não importa comigo, ele não importa com você, com Donaldo, com Elisa, ele não importa com ninguém. Ele luta para sobreviver e nós vamos usar a máscara para sobreviver contra ele, né? Então vamos
deixar um pouquinho a resistência. Vários conhecimentos vêm, várias pessoas vêm falando, são ideologias completamente diferentes. Haverá sempre discussões, né, Donaldo? Sim. De todo tipo de pensamento. Há divergências entre médicos, dentistas, psicólogos, e isso nos fazem crescer. Essas divergências, nós todos temos que chegar a um ponto, aquele divisor máximo comum. É a vida. Então, o Donaldo está aqui lutando pela vida, através do seu conhecimento. Eu e o Dr. Elias também estamos lutando pela vida, com o nosso conhecimento. O Rubem, que é um cara que vai para a rua, que trabalha, que se manifesta, que fala, né? Através do trabalho dele, através de mídia social. O Rodolfo, meu filho mais novo, que tem comunicação dentro da escola com os professores lutando pelos seus alunos, os médicos e enfermeiros lutando pelos seus pacientes, né? Então, todo mundo está lutando pela vida de todo mundo. Então, vamos ser um pouquinho menos resistente. Eu sei que são dúvidas, né, Donaldo, que vão aos poucos, né, sendo trazidas para nós. Mas a dúvida chega, aí vamos pensar, né? Vamos tentar responder a dúvida, mas vamos responder a dúvida com uma ação de um pouquinho mais de amor ao próximo, e amor a você mesmo, e amor às nossas famílias. Isso eu estou falando para todo mundo, viu, gente? Inclusive para mim. E outra coisa também, que quando a gente puxa o ar dentro da máscara, que a gente enche os pulmões, vem oxigênio novo, e quando a gente expulsa esse gás carbônico, que a gente joga esse ar fora, a máscara não comporta todo o ar que sai, porque o ar que entrou foi muito. Então, se ficou gás carbônico, vai ser uma quantidade pequena, vai entrar oxigênio novo ali dentro. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente pode deixá-la de lado e usar a máscara com segurança, sim. Olha só. Donaldo, qual o maior medo dos adolescentes nesse momento? O que você acha? O maior medo deles hoje em dia é ficar sozinhos, por incrível que pareça, a solidão. Tá? Estão com medo de faltar o outro, não ter mais ninguém, se sentir isolados e ficarem deprimidos. Isso inclui, né, lógico, o medo da morte. Porque o sono é a morte, é uma morte boa. Você tem que desligar o consciente, né, e ligar o inconsciente para você dormir bem. Então, a sensação que você tem no sono é que você vai morrer. Não vai morrer, lógico, né? O corpo não para de respirar, por hipótese alguma. Mas então, muitos mundo tem medo disso, de não voltar, de ficar sozinho, de ter um problema depois mais acentuado com isso, né? Com essa não volta. E porque o adolescente cheio de pensamentos ruins e cheio de culpa. Então, o medo de morrer é muito grande, sabe? Ser punido pela morte. E esse adolescente, Donaldo, que está sendo construído aí para o futuro, o que você acha? Você acha que ele vai ser mais guerreiro ou vai ser aquele que, por medo da pandemia, vai ficar imobilizado? Nós estamos criando uma geração de pessoas passivas. Passivas, né? Então, esse é um problema sério, né? Muitos adolescentes são envolvidos com projetos sociais, sabe? Que ajudam ao próximo. Isso é uma grande parte. Uma grande parte totalmente passiva. Então, nós temos que criar seres críticos, pensantes, para poder mudar esse mundo. Porque nós estamos criando uma geração que só recebe. A geração anterior, né, a minha geração, por exemplo, e a de vocês, construiu o mundo. Essa nova até 30 anos está só recebendo, está pronto para eles. Eles estão só agindo dando pronto. Então, eles têm que criar mecanismos de fugir dessa limitação social que eles se impuseram a si mesmos. E fugir do tanto de jogos que tem. Porque nada mais é do que uma alienação julgar. Você está fugindo da realidade. Então, eu estou fugindo do meu problema, da minha relação com o pai, eu julgando. E o jogo alienia, tira você da realidade. E cria até existe uma doença chamada Gaming Disorder, que é o desordem emocional por causa de jogos. A dependência é uma doença também, que é de depressão grave, que vira uma compulsão grande a só ficar no jogo. Eles não conseguem. Você quer tirar o computador, me desligar e morre. Ele fica, sabe, deprimido, irritado, ficam nervosos, altera o humor totalmente desses meninos, né?
E os casos que têm alguma doença mental envolvida, e cuidar isso mais rápido para poder evitar maior sofrimento. Nós nascemos nesse mundo para ser felizes, conviver um com o outro, fazer o bem, né? E a gente esquece dessa convivência. E convivência pode ser só não pessoal, mas mesmo na internet. Tem uma questão uma ética social na internet, que as pessoas estão deixando de fazer, se ofendem, se agridem, provocam danos morais também, bullying na internet. Então hoje o mundo é aberto, os pais não têm controle, porque a internet é aberta. Né? Menino joga com o menino lá do outro mundo, da Rússia, né? Não tem que falar, o jogo se fala por si. Tem os comandos que eles dão lá, os símbolos que eles usam, para se comunicar com o mundo todo. É um mundo muito aberto, mas também um mundo interior muito fechado. Parece que é um mundo muito sem regras, né? Sim. Aonde não tem limites. E às vezes a pessoa que está ali atrás do computador, que não está mostrando o rosto, começa a falar além do que deve, não botar limite nas agressões, nas críticas, no bullying. E às vezes a pessoa, o adolescente, ele vai ficar nervoso porque está jogando e não está se satisfazendo a necessidade de ganhar o jogo, e vai brigar, vai ficar nervoso, alterado, e ao mesmo tempo, se ele ficar sem o jogo, ele fica alterado. Muitas vezes nós pais não sabemos lidar com isso. É hora de tirar o jogo. A OMS, ela preconiza no máximo 2 horas de internet por dia. 2 horas. Se é criança, é 1 hora só. O adolescente tinha que estar no máximo 2 horas. Ele tem que fazer outras coisas. Tem que ler um livro, tem que estudar. Vida social que segue. Ele não pode se deixar no luxo de ficar somente na internet, porque perdeu o tempo. E aquele que tem mais foco vai sair na frente dele. Ele não percebe que está perdendo a vida dele. Não precisa estudar não, amanhã eu estudo. Depois eu estudo, faço cursinho. Não é assim. Quem tem um foco durante 3 anos do ensino médio, por exemplo, é muito mais satisfatório o sucesso que ele vai ter no futuro do que o outro que deixou passar. Aí no final do 3º ano resolve correr atrás. E não dá conta de competir. Né? Aí fica frustrado, fica sem um problema, que não sei o quê. Então, o que falta ao pai? O pai tem que saber orientar seus filhos e encarar de frente. Isso não pode ser assim. Não pode o menino ficar na madrugada 3, 4, 5 horas da manhã jogando, passar a noite toda jogando, dormir de dia. Isso é uma boemia. A adolescência não funciona. Pra vocês terem ideia, uma noite sem dormir, olha que eu vou falar para vocês. Uma noite sem dormir, o seu cérebro leva 7 dias para recuperar uma noite sem sono. E a desordem que cria é muito grande, né? Gordura, comida, e um punhado de outras situações. Então, é um perigo, gente. Estão matando o cérebro do adolescente. Estão ficando, além de nada, ficando meio parados na vida, né? Se limita a inteligência, limita a concentração. Não tem concentração mais. Ele passa a ficar tudo TDAH, né? Tudo doido, né? Tudo elétrico, não sabe fazer nada, tá? E a partir desse momento agora, quando acabar essa pandemia, nós nunca mais voltaremos a ser o mesmo mundo, as mesmas pessoas, né, Donaldo? Mas nem volta, nada pode voltar. Nada pode. Nós temos uma hora para ir para frente. Nós temos que aprender a lidar com esse novo mundo. Até pé na bunda é para andar na frente. Estamos aprendendo, exatamente. Estamos aprendendo a andar nesse mundo novo, né? Um mundo desafiador. Nós todos profissionais estamos aprendendo a lidar com um novo momento. Né? Isso é uma coisa legal, porque o que vale a inteligência, a grande qualidade da inteligência é a capacidade de adaptação. O ser que se adapta sobrevive, né? A lei básica de sobrevivência, né? De Mendel, né? Sobrevivência, Darwin. Então, sobrevivência que mantém a gente poder viver bem, a sobrevivência, né? São as leis de Darwin, seleção natural. Só tem sucesso quem se adapta ao momento que está presente. A adaptação envolve muitas coisas, né? Inclusive não só internet, essas coisas, envolve a vida social. E quem hoje no mundo tem QE, que é o eficiente emocional, vale muito mais do que QI. Com certeza. QI você estuda e recupera o que você precisa aprender. Né? QE não, QE é convivência. Né? É ética, moral, é esse equilíbrio, sabe? Respeito ao outro. Isso precisamos desenvolver, que isso nos vai manter humanos. É verdade. Essa aí não é o que é o mais forte, é o que se adapta. Isso. E a inteligência emocional precisa ser muito trabalhada nos nossos adolescentes. E também essa falta de dormir, essa falta de fazer as coisas da forma correta, também vai gerar problemas cognitivos.
nos nossos filhos, né? Igual o senhor falou, deixa para depois ter que correr atrás. Correr atrás não é o ideal, é correr junto ou correr um pouquinho na frente se for possível. Mas nunca ficar para trás, né, Donaldo? O objetivo maior aí é que a incapacidade de aprender, não consegue Sim. aprender, não consegue assistir uma aula, né? E fica tudo chato, mesmo que vive na internet o dia inteiro, mas assistir uma aula online já acha ruim, né? Porque tem que ter atenção no foco do professor, não no que ele quer fazer. E muitos fecham a tela, vão julgar, mexer com outras coisas, que eu sei que eles fazem isso, entendeu? E não se presta atenção, estão perdendo, deixando de existir. Naquele momento você morreu, perdeu de ser você está se deixando de ser o aluno, aquele cara que está focado na aprendizagem, crescimento, para ser uma pessoa inútil, né? Fazer coisas só para prazer. Prazer é uma coisa que a gente tem depois do trabalho. Então eu falo muito dos pais, quando querem dominar seus filhos, cria um ritmo. Primeiro prazer, primeiro obrigação, depois o prazer. Então o jogo só vem como compensação para o seu trabalho diário. Então os pais têm que estabelecer limites claros. Aqui em casa mando eu, né? Então estuda, se você quiser vencer na vida, você tem sua casa, você manda na sua casa. Aqui em casa mando eu. Então aqui em casa a regra é essa. Primeiro eu faço as tarefas, estudo. Se eu não estudei, eu não mereço. Eu falo, não é castigo, é merecimento. Eu não mereço estar no computador, não mereço estar na internet. E pode, de acordo com o que ele fez, reduzir isso. Vai se suicidar? Não vai nada. Sabe? Vai ficar triste? Vai. Mas, assim, tem que tomar cuidado, olhar, mas... né? É um aprendizado. É um aprendizado, tem que se esforçar. As famílias têm que se organizar nesse sentido. E os pais estão muito ausentes, pela culpa da ausência, eles aceitam tudo. Os pais hoje passaram a dar presente em vez de presença. Né? Adolescente, criança não quer presente, quer o pai e a mãe junto. E o adolescente também, apesar de não estar muito confortável com o pai e a mãe, quer a presença dos dois. Ele quer sentir que eles estão ali, Nem né? seja para brigar. Nem que seja pra brigar. Donaldo, e você como educador que convive o dia a dia com esses adolescentes, você conhece bem as dores deles, as dúvidas, né? E o desenvolvimento deles social e coletivo. O que você tem para falar para os pais e para os adolescentes quanto à expectativa do futuro na sociedade? É um pouco do que eu falei agora, mas é o seguinte, né? Dar um ritmo, uma norma familiar, umas regras, rotina. Toda criança e adolescente tem que ter rotinas e que envolve todo o dia dele. Então tem hora para dormir, hora para acordar, hora para almoçar, hora para jantar. Jantar e dormir são cerimônias familiares. Tem que estar todos ali no mesmo. É chato. Não, eu quero vocês aqui. E sem celular. A hora da refeição é todo mundo conversando, não é televisão ligada, não é nada. É batendo papo, é uma convivência. Eu falo que é uma cerimônia familiar naquele momento. O alimento não é só para comida, é para a alma. Eu tenho que conviver com as pessoas, olhar no olho, discutir. Nessas horas pode discutir algumas coisas do futuro. E eu vou dar uma dica para os pais também, que eu dou muito para muitas pessoas, é o conselho familiar. O que é o conselho familiar? Adolescente, mesmo para adolescente e adolescente, tem opinião. Então você marca um dia da sua semana, aí é uma dica que eu vou dar legal. Marca um dia da sua semana, na família, tipo um sábado à tarde, todo mundo parado. Chama todos para conversar e dialogar sobre a semana. Então eu crio o que eu chamo de felicito e eu critico. A família vai escolher naquela semana a melhor coisa que aconteceu na família. Vão eleger. E aquele que foi eleito vai ser colocado num cartaz dizendo assim, eu felicito que nessa semana a família fez isso. Não são coisas pessoais, são coisas do grupo. E eu critico. Eu critico também, não posso criticar o Elias como pai, né? O Rodolfo como filho, não posso, tem que ser geral. Então, o que precisamos melhorar na família? Comunicação. Então, nossa meta é o quê? Estarmos juntos mais dias, estarmos juntos mais tempo. Então, nessa semana, vamos trabalhar para a semana que vem dialogar e perceber que nós mudamos. Então, esse conselho familiar é democrático, dá voz a seus filhos, né? Eles têm chance de ter voz para conversar, que isso dá força para o menino. É essa confiança de estar dialogando com os pais, mesmo que eles tenham aquela dificuldade de estar ali soltos, mas eles vão ter chance de falar o que eles estão pensando. E se falar, não pode falar nada. Então falou que a Ina Márcia não presta, não é mais o quê, ele está vociferando para você. Você calma, respira, não é para você, é com você. Então não tira, não pega pessoal. Mãe pega pessoal, fica igual que o menino brigando com o outro, né? Nem pode. Não pode. Calma, é só um filho, né, vociferando. Deixa acabar, analisa aquilo, coloca como meta também mudar aquilo, né? Então aprenda a falar comigo se você quiser. Nessa hora para falar tudo.
Qualquer proposta, sem julgamento moral. E depois avaliar, o grupo avalia se aquilo é pertinente ou não. Então essa é uma saída que eu dou à sociedade, sabe? Viver como ser humano, pô, né? Viver como família. Porque muitas vezes, pelo que eu entendi, que você está falando para nós, né? Como pais Isso. e para os filhos, é que atitudes de dentro de casa, que às vezes você acha que não incomoda os seus filhos, está incomodando, né? E a atitude deles, eles têm que perceber também que a atitude deles nos incomoda Aparentemente, deixar os filhos à vontade, para eles é bom, mas faz falta do convívio, da crítica, do limite. É o nosso dona Naira, o mundo adulto. Ele saber que incomoda os outros também. É importante saber assim, nós não podemos entrar no mundo adolescente. Né? Não podemos entrar no mundo adolescente, ele tem que entrar no mundo adulto. Sim. Nós temos que trazer para cá. Não é eu achar que é bonitinho, jogar com meu filho. Julgar pode, mas não vai ficar de madrugada julgando com seu filho, ensinando uma coisa errada para ele, autorizando a fazer uma coisa errada. Sabe? Tem que julgar no tanto certo. Né? Donaldo, a gente te agradece muito pela presença. Como nós te falamos, né, no início do programa, a gente te dá essa caneca de brinde para você lembrar da sua participação aqui no programa com a gente. E a Clean Shoes vai te dar um brinde também, né? A Clean Shoes é uma empresa que ela trabalha com a higienização de calçados, né? Lá o seu calçado vai ter um tratamento VIP, né? E com preço justo. Então, hoje a Clean Shoes também te dá esse brinde, tá? Obrigado, aproveite pessoal. esse brinde, porque isso não é para qualquer um, não. Sim, viu, com Donaldo? certeza. Né? Não, e outra coisa, além dos calçados, eles também hidratam bolsas de couro das mulheres, cintos, assim, eles fazem jaqueta, então eles fazem um trabalho fantástico. A gente é fã, a gente é cliente, vale muito a pena. E a gente está falando e indicando porque realmente nós conhecemos esse trabalho da Clean Shoes. Obrigado pelo presente, mas o meu maior presente, além dessas coisas maravilhosas que vocês me deram, né, é estar aqui com vocês. Poder falar para alguém, quem sabe toquei o coração de alguém, ajudei alguém a pensar mais sobre isso, que esse é o meu presente, que as pessoas se sintam tocadas e sabem que a palavra tem esse poder de cura, que a gente pode se ajudar com ouvindo o outro, né, e essa cura faça bem. E se eu conseguir atingir uma pessoa hoje, com qualquer coisinha, eu fico feliz com isso. Agradeço a oportunidade que estão me dando de estar aqui com vocês. Olha, a gente fica muito grato também e o foco desse programa é isso, é levar conhecimento de saúde, é de melhorar o convívio social, melhorar as pessoas. O nosso conteúdo aqui, o nosso foco é sempre esse. E a gente fica feliz quando um profissional se disponibiliza a vir e doar esse tempinho, doar o conhecimento que é uma coisa tão cara, tão importante, tão difícil de conseguir. Aí a pessoa vem e doa pra gente. Nós somos muito gratos por isso. Nós agradecemos a presença de todos que aqui estão. E semana que vem nós vamos falar sobre os órfãos da pandemia com o psicólogo Sérgio Marçal. Aguardamos por vocês com grande carinho. E sábado que vem, ao vivo aqui novamente, Vitrine Social e Saúde com vocês. Um forte abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde.